Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos mais uma noite ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Diocese de Caçador. Ontem nós tivemos o primeiro encontro do ano, né, do programa Viver a Fé em Tempos de Distanciamento Social, falando sobre o ano de São José, o ano da família. E hoje nós ficamos felizes, né, em mais uma vez abrir esse espaço para falarmos sobre o ciclo pascal. Nos aproximamos da Semana Santa, da festa da Páscoa, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Igreja, da Sagrada Escritura e de toda a tradição que envolve o ciclo pascal. Para a Igreja no Brasil, nós temos a campanha da Fraternidade, que integra a Quaresma, né, como uma proposta de gesto de caridade. Para esse ano, a CNBB nos propõe o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. A campanha da fraternidade é sempre uma oportunidade, né, de aprimorarmos a nossa caminhada de conversão e prática da misericórdia à luz da pedagogia quaresmal e atendentes do nosso povo. Então, para nos ajudar a conhecer melhor o ciclo pascal, para que possamos refletir, né, sobre todo esse caminho, hoje teremos a assessoria do padre Marlon Ramos Lopes, que é presbítero da Diocese de Osório, no Rio Grande do Sul, e também membro da Rede Celebra, que é a rede de animação litúrgica. Nós contaremos ainda com a participação do seminarista Bruno Alves e da irmã Fabíola Ferron, que é natural de Sananduva, no Rio Grande do Sul. Então teremos dois gaúchos aí hoje e que atualmente está realizando a sua missão aqui em Caçador através da Congregação das Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial. Então eles nos ajudarão a mediar a nossa conversa. Para a gente iniciar, então, eu passo a palavra para o Bruno. Ele vai introduzir melhor o assunto. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos, né? Já é a terceira vez nesse programa, né? Então estamos sempre felizes por poder contribuir também. Trago presente também um momento difícil que passamos enquanto diocese, enquanto comissão de liturgia, né? Com o falecimento do nosso referencial eclesiástico, né? Que também contribuiu com esse programa, né? Alguns tempos atrás. Então, trazemos essas duas motivações. Mas vamos conversar sobre o ciclo pascal, né, que envolve, então, a Quaresma, né, Semana Santa, o tempo da Páscoa, e nos faz aprofundar mais o conhecimento do mistério pascal de Cristo, que é morte e ressurreição. Então, podemos dizer que é um pouquinho daquilo que nós estamos experienciando, né, com toda essa situação da pandemia, né, muitas mortes, mas também esperança de ressurreição e ressurreição em Cristo. Então, para melhor nós adentrarmos ao assunto, né, que é de suma importância, nós vamos convidar o Padre Marlon, mas eu pediria também para a irmã Fabíola, então, para ela nos apresentar quem é o Padre Marlon. A Elaine já falou um pouquinho no começo, mas para nos dizer quem é, então, e que ele possa também aproveitar esse tempo para nos ajudar a compreender um pouco da temática do ciclo pascal. Irmã Fabíola, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas do programa Viver a Fé em Tempos de Distanciamento Social. Bem-vindo, Padre Marlon, conosco nesta noite. Marlon Ramos Lopes, presbítero da Diocese de Osório, Rio Grande do Sul, e membro da Rede Celebra, rede de animação litúrgica, graduado em Filosofia pela extinta Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Viamão, Mato Grosso, e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Sacra Teologia com especialização litúrgico-pastoral no Instituto de Liturgia Pastoral em Pádua, Itália. Doutorado em Sacra Teologia com especialização litúrgico-pastoral pelo mesmo instituto. Bem-vindo e é contigo, Padre Marlon.
Boa noite. Duas correções pequenas. O Viamão fica no Rio Grande do Sul, onde tinha um grande seminário, era a Faculdade de Filosofia. Agora são pequenas casas, pequenos seminários. E eu sou doutorando, ainda estou estudando o doutorado em liturgia, em teologia com especialização em liturgia, pelo Instituto de Liturgia Pastoral de Santa Justina, em Padua. Agradeço o convite que a Diocese de Caçador, na pessoa do Bruno, me fez. É sempre um desafio falar na frente da câmera, é um desafio ser visto por gente que eu não vejo, e é um desafio falar sempre sobre qualquer assunto, porque corre-se o risco de não dizer nenhuma novidade, corre-se o risco de não acrescentar nada, fazer as pessoas perderem tempo. Eu não perdi tempo, porque quando o Bruno pediu, eu disse, olha, de história eu não sei muito, vou ter que revisar a literatura, então muita coisa para preparar um pouco essa conversa, eu aprendi. Então, talvez aquilo que para mim foi novidade, pode ser novidade para alguma outra pessoa. Para a gente conversar, eu já lanço agora duas propostas, isso vai dar engajamento, seja no Facebook, seja no YouTube da Diocese de Caçador. Duas perguntas eu lanço. Uma pergunta como é que a gente vive, que dificuldade encontra para viver o tempo pascal, não estou falando de todo o ciclo pascal, mas do domingo de Páscoa em diante, até a festa de Pentecostes, como se fosse um dia de festa, um único dia de festa. Como é que a gente sustenta isso nas nossas comunidades? Então, quem sabe já, quem vai pensando, que dificuldade, como faz, coisas boas também, pode ir anotando, escrevendo nos comentários desta live. E a segunda pergunta, um pouco mais restrita, mas é muito parecida, e o Tríduo Pascal? É uma só celebração, dividida em 3 momentos celebrativos, se estende por vários dias. Como a gente vive isso, que dificuldades enquanto agentes de pastoral ou enquanto assembleia a gente encontra para viver isso como também uma única grande celebração dividida em vários momentos. Essa é a provocação que eu faço para a gente ir comentando nos comentários. Para falar do ciclo pascal, a gente parte do domingo. O domingo é a mais antiga instituição que a gente tem. Desde o domingo seguinte ao da ressurreição do Senhor, a gente encontra os apóstolos reunidos com a Virgem Maria, reunidos, fazendo assembleia dominical. Celebram a Páscoa, a ressurreição, o mistério pascal de morte e ressurreição de Jesus, de domingo em domingo, de semana em semana. E aí, hoje nós celebramos de um modo especial, num dos domingos do ano, esse mistério, no domingo de Páscoa, justamente. Aí a pergunta sempre foi assim? Desde o início teve um domingo de Páscoa? Hoje nós vivemos, na maior parte do mundo, com relativa tranquilidade para ser cristão. Mas não foi assim lá no início. Nós não tínhamos como decretar uma semana de feriado ou decretar um feriado num dia que não fosse para os outros. Então, existia, sim, se intui que existe, porque Paulo já faz uma leitura, uma releitura cristã da Páscoa. Paulo diz, o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa é Jesus. Então, se supõe que os cristãos da primeira geração celebrassem de modo especial a Páscoa de Jesus, o mistério pascal de Jesus, também de modo especial, uma vez por ano, enquanto os judeus, no meio do qual eles viviam,
dos quais eles viviam, celebravam a sua Páscoa. Então, essa é uma intuição que se tem a partir dos textos e de algum depoimento. Os cristãos celebravam de modo especial aquilo que celebravam todo domingo, quando os judeus celebravam. E aí surge logo no início esta polêmica, porque a Páscoa judaica, ela pode cair em qualquer dia. A Páscoa judaica, ela é no dia 14 do mês de Nissan, é um mês lunar, e pode ser que esse dia caia numa segunda, numa terça, numa quarta, não caia sempre no sábado, não caia sempre no domingo. A gente lembra no relato bíblico que diz que aquela Páscoa era especial porque caía no sábado. Então, não é garantido que caia sempre. E alguns cristãos das primeiras gerações disseram que deveríamos seguir sempre esta indicação de celebrar em 14 do Nissan, independentemente do dia da semana que caísse. Esta corrente de cristãos era mais comum na Ásia Menor e enfatizavam a paixão do Senhor, mas não uma paixão como luto, a paixão do Senhor como morte vitoriosa e morte que nos deu vitória, morte que nos deu vida. A outra corrente, que enfim é a que venceu, dizia que o domingo já é dia memorial. O próprio fato do domingo, de ser o 8º dia, o primeiro da semana, o dia depois que acabaram os dias, um novo dia, o dia que está na eternidade, que está fora do tempo, este próprio fato do domingo, como dia memorial, deve ser valorizado. E a Páscoa deverá sempre cair em domingo. A Páscoa cristã deverá sempre ser celebrada em domingo. Esta é a corrente que existia em Roma. Papa Aniceto é o mais citado para isto, mas era comum em todas as igrejas que já estavam espalhadas neste século II, enfim, a igreja nascendo, crescendo, ainda sob perseguição. Então, esta é a corrente que venceu a de celebrar sempre no domingo. No século IV, com um pouco mais de tranquilidade, nós já estamos sem a perseguição, o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, vai dizer que celebramos a Páscoa no domingo, no primeiro domingo da primeira lua cheia, de quando entrar a primavera no hemisfério norte, ou seja, o primeiro domingo de lua cheia depois do equinócio de março. Então, é o que a gente tem até agora. A gente celebra assim que vence a primavera, assim que entra, no nosso caso, no hemisfério sul, o outono, cuidamos a lua cheia e no primeiro domingo celebramos a Páscoa. Este concílio, inclusive, diz que nós nunca vamos celebrar mais a Páscoa no mesmo dia que os judeus celebram a Páscoa deles. Se por acaso o 14 do Nissan cair nessa data da primeira lua cheia, no domingo de primeira lua cheia, nós vamos trocar, vamos celebrar uma semana depois. Não vamos celebrar junto a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Então, no início, durante a perseguição, se tem domingo a domingo a reunião dos cristãos e uma vez por ano, no início junto com os judeus, depois separado dos judeus, para garantir esse caráter do domingo, de dia do Senhor, de primeiro da semana, de dia fora do tempo, nós celebramos uma vez por ano, nessa data que a gente já falou. É uma data móvel, porque o ciclo lunar não coincide com o ciclo solar. Então tem essa mobilidade aí da data da Páscoa. Com um pouco mais de folga, a gente vai encontrar a igreja celebrando, além deste
dia da Páscoa, essa noite da Páscoa, lá no século IV, então sem a perseguição, a gente vai encontrar relatos, especialmente na região de Jerusalém. Tem uma senhora chamada Etéria, ou Egéria, que peregrinou e escreveu um diário, seu diário de viagem, que a gente tem à disposição, está nas livrarias, está na internet, em que ela conta tudo o que ela viu durante a sua peregrinação. Então, por causa do diário de Etéria, a gente sabe como se celebrava a Páscoa em Jerusalém. E em Jerusalém, neste quarto século, se vai celebrando um pouco como imitando, um pouco como revivendo os últimos dias de Jesus. Quem está lá na Terra Santa, está lá em Jerusalém, revive os passos de Jesus mais ou menos como aconteceram. Então vai se estendendo aquilo que antes, durante a perseguição, podia ser só uma noite, ou só um dia, uma celebração às escondidas, agora pode se tornar, pouco a pouco, tríduo pascal. Como diz Santo Agostinho, o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. E o tríduo pascal a gente tem até hoje e sempre o considera o ponto mais alto de todo o ano litúrgico. No dia 6 de janeiro, ou na festa da Epifania, no domingo seguinte, quando a gente diz a data da Páscoa, a gente diz, desta data da Páscoa derivam todas as outras solenidades móveis. Da data da Páscoa se ajusta a Quaresma, enfim, que é a preparação para a Páscoa, se ajusta Corpus Christi, Santíssima Trindade, se ajustam todas essas solenidades e festas anexas. E este tríduo pascal, e aí a gente vai pensar tríduo, mas não são no nosso calendário exatamente 3 dias, o tríduo pascal vai começar, que é o coração do ano litúrgico e, obviamente, o coração do ciclo pascal, vai começar com a missa na quinta-feira à noite, a missa dita da Ceia do Senhor. Muita gente chama de missa do lava-pés, mas o lava-pés é opcional, a Ceia do Senhor é obrigatória. Então, a missa da Ceia do Senhor abre o tríduo pascal e se encerra com as vésperas, segundas vésperas, por assim dizer, do domingo de Páscoa, do domingo da ressurreição. A celebração da Quinta-feira Santa, essa celebração com que a gente abre o tríduo pascal, ela, como disse, se a gente conta dentro do calendário, esse tríduo está um pouco mais comprido do que 3 dias. E aí, no artigo que o Bruno já escreveu para a Diocese, para o jornal A Fonte, né, explica isso. É que o dia judaico, e nós herdamos algumas coisas da tradição judaica, o dia judaico começa nas vésperas, começa na noite anterior. Se nós estivéssemos nos baseando num calendário judaico, a gente diria que já começou o sábado. Nós já estamos agora no final da sexta-feira, tendo o sol se posto, aberto o sábado. Então, a Quinta-feira Santa, se a gente pensa neste calendário, ela já está dentro da Sexta-feira Santa. Mas mais do que isso, a Quinta-feira Santa tem um aspecto de resumir, antecipando tudo aquilo que vai acontecer. A Quinta-feira Santa vai começar com a sua primeira leitura tirada do livro do Êxodo, leitura que vai se encerrar lá na Vigília Pascal. Essas duas leituras, a que abre e a leitura única obrigatória do Antigo Testamento na noite da Vigília Pascal, vão nos ajudar a entender o porquê da Eucaristia e o porquê dessa celebração tão importante.
na véspera da sua paixão, então, na quinta-feira santa, na quinta-feira, na véspera da sexta, na véspera da paixão, Jesus, sabendo que ia amar os seus até o fim, sabendo que morreria, não porque Deus mandou ele morrer dessa forma, porque a maldade dos homens e a obediência de Jesus ao mandamento não matarás o levou até isso, Jesus ceia, faz refeição com os seus. É uma refeição em que Jesus aponta para o dia de amanhã. Amanhã o meu corpo será entregue, amanhã o meu sangue vai ser derramado. Mas ele diz que este pão e este vinho que ele tem nas mãos são o seu corpo e o seu sangue que serão derramados. E ordena, cada vez que a gente fizer isso, faça em sua memória, de que a gente transforme esta refeição em memorial. Para nós que fazemos memorial, às vezes como uma recordação, faz memorial como levantando uma placa, fazemos memorial como levantando, dando nome para uma avenida, nos foge o sentido de memorial que tem essa expressão para o povo judaico, que tem para Jesus, que tem na boca de Jesus. E aí esta leitura com que a gente abre a liturgia da palavra da Quinta-feira Santa vai dizer: os judeus, antes de atravessarem o Mar Vermelho, eles comeram uma refeição que deveria ser celebrada como memorial de geração em geração. Para que um judeu nascido 50, 500, 5.000 anos depois da passagem do Mar Vermelho, ele pudesse dizer: comendo desta refeição, eu estou comendo aquela mesma refeição que os meus pais, meus antepassados, comeram lá no Egito, a última ceia do Egito. E comendo desta refeição, eu com eles atravesso o Mar Vermelho. Eu com eles não sou mais escravo, mas sou livre. Comendo desta refeição é que o Senhor faz por mim o que fez por eles. E Jesus, conhecendo a dinâmica do memorial, faz a mesma coisa. Diz: comam deste pão e bebam deste vinho, que é meu corpo e sangue, porque assim vocês vão também participar da mesma vitória que eu participo, vocês vão atravessar a mesma travessia que eu, vocês vão chegar onde eu chego. Quando a gente participa da celebração eucarística, a gente pode dizer que nós nos colocamos junto com os discípulos naquela única ceia, nós nos colocamos junto com os discípulos aos pés da cruz, e nós nos colocamos junto com os discípulos diante do sepulcro vazio, nos colocamos junto com os discípulos na vitória de Jesus que se encontra com eles. Porque participamos deste pão e deste vinho, aquele grande evento que nós vamos celebrar na sexta-feira, no sábado à noite, no domingo de manhã. Este evento não está preso no passado, mas é presente para nós e é antecipação daquilo que vai ser lá no futuro, no grande banquete sem fim no céu. Então, de modo litúrgico, de modo celebrativo, com gestos, com ritos, com coisas e palavras, a Quinta-feira Santa condensa tudo isso que a gente vai celebrar daqui a algumas outras celebrações. A gente, e o Bruno escreveu também no artigo dele, pode estranhar que no dia em que a gente celebra justamente esse grande mistério da instituição da Eucaristia, desta fonte da qual a gente sempre, sempre, sempre de novo vai beber, a gente não ouve no Evangelho a narração da instituição. A gente não ouve no Evangelho Jesus celebrando com os discípulos e dizendo: tomai, comei, tomai e bebei. Mas nós ouvimos isso na segunda leitura. O que a gente ouve como Evangelho é o lava-pés. É, na segunda leitura, o mandamento do fazer em memória de mim. E no Evangelho, este outro mandamento, o mandamento do amor.
Neste tempo de pandemia, é um dos gestos, uma das ações que nós não faremos na tentativa de evitar o contágio. Então, a CNBB, ouvindo a Santa Sé já no ano passado, havia lançado a nota dizendo que não se fará esse gesto que é sempre opcional, e esse ano repete. E a CNBB ainda especifica um pouco mais do que tinha feito no ano passado. Não é para fazer de conta que as pessoas estão ali. Não é para substituir as pessoas que não estão por um cartaz, por um nome, por uma foto. A pessoa é a pessoa, o corpo é o corpo. A gente não faz esse tipo de substituição em liturgia. Cada um de nós acharia muito engraçado se, em vez de ter flor, tivesse um papel em forma de flor. É muito mais engraçado, por assim dizer, ter um papel em forma de pessoa, como se fosse pessoa. E uma outra série de gestos a gente está acostumado a ver na Quinta-feira Santa, como os sinos que vibram, que tocam, que na hora do Glória, e depois fazem um silêncio, se faz uma espécie de jejum dos ouvidos até a vigília pascal. A gente, em tantos lugares, cobre as imagens, já estão cobertas, então tem esse jejum dos olhos que vai acompanhar a Quinta-feira Santa. E mesmo o despojamento do altar. A gente, no final dessa celebração, leva o Santíssimo Sacramento como reserva eucarística para poder comungar na Sexta-feira Santa, guarda algum instante de adoração e despoja o altar. Não tem refeição no dia seguinte festiva. A gente, então, não prepara a mesa, deixa na nudez o altar. Na Sexta-feira da Paixão, segundo dia desse tríduo, é um dia de pesar e de jejum, ou um jejum de pesar. Começa na Sexta-feira Santa e se estende até o sábado. Nós estamos acostumados a ouvir, porque é o único dia obrigatório, quarta-feira de cinzas e a Sexta-feira da Paixão, dia de jejum e abstinência de carne, mas o missal vai dizer, se der, estica esse jejum um pouquinho mais no sábado. E a sexta-feira, então, a gente só vai encontrar celebrações especiais, celebrações públicas, celebrações que se possa fazer mesmo depois que acaba a perseguição. Nos primeiros 3 séculos não tinha uma liturgia especial para a Sexta-feira Santa. Mas quando acaba a perseguição, de novo nos voltamos a Jerusalém e imitamos um pouco o que eles em Jerusalém estão fazendo, que é, de algum modo, reviver os passos de Jesus. Quando a imperatriz Helena encontra a cruz de Jesus, se faz então a veneração da cruz, se faz isso em Jerusalém, depois se vai fazer isso também em Roma, com relíquias da cruz que chegam até ali. E não se faz uma liturgia eucarística, já desde antes não se faz uma liturgia eucarística. Se faz, então, esta liturgia da palavra, em que se ouve a paixão do Senhor e se rezam salmos neste dia. A comunhão dada neste dia, aliás, vai ser tardia. A comunhão dada na Sexta-feira Santa só vai aparecer lá no século VII. E ela vai desaparecer depois. Não vai ter comunhão na Sexta-feira Santa a partir da Alta Idade Média. Aquele período em que já não se comungava tanto, nesse dia não se comungava mais. A comunhão na Sexta-feira Santa vai reaparecer em 1955 para toda a Igreja, quando Pio XII, Pio XII,
reestrutura a Semana Santa, e a dúvida era, volta ou não volta a comunhão, e voltou a comunhão. Mas ela é tardia, ela entrou a partir do século VII só, na celebração da Sexta-feira Santa. A hora tradicional, e no Brasil nós podemos fazer às 15 horas, porque é feriado. Na Itália não é feriado, as pessoas celebram mais tarde, celebram à noite, mas aqui nós podemos manter essa hora tradicional das 15 horas, a hora em que o Senhor expira na cruz. Fazemos essa celebração, que não é uma celebração eucarística, dividida em 3 partes. Uma liturgia da palavra, começa, mas não começa, porque ela vem vindo, então não tem uma saudação, não tem sinal da cruz inicial, entra direto, depois da prostração, diante de um altar ainda despojado, a oração do dia, e depois, então, as leituras. O Cântico do Servo, que nós o lemos em chave de Cristo, em chave cristológica, vemos como profecia de Jesus, o lamento do Senhor, lamento que não é só lamento, é lamento que diz, agora atravesso o sofrimento, mas termina dizendo, sei que vou me levantar, sei que vou cantar no meio da assembleia. Depois, o elogio, o louvor ao sacerdote, ao sumo sacerdote eminente, que é Jesus, e ouvimos todos os anos a narração da paixão segundo São João. No Domingo de Ramos, a gente ouve cada ano segundo um evangelista sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. E, na sexta-feira, sempre ouvimos João. É uma proclamação do Evangelho, um trecho do Evangelho, mas é feita com muita sobriedade, sem os sinais e saudações que costumam acompanhar o Evangelho. Também, como ela é longa, se usa alternância de leitores para não ficar maçante ouvir um texto tão longo. E ajuda a dinâmica da celebração, as muitas vozes, já que são muitas as personagens. E essa liturgia da palavra, então, se encerra com uma oração universal. Esta oração universal sobreviveu ao longo de toda a história, desde que ela existe. As preces, a oração universal, ou dita dos fiéis, desapareceu num certo período da história e foi recuperada só com a reforma que o Concílio Vaticano II propôs. Mas esta oração na Sexta-feira Santa sobreviveu ao longo de toda a sua existência, desde que foi criada. E ela tem 10 súplicas pelo Papa, pelos que não creem, pelos cristãos, pelos que creem em Deus, mas não em Cristo. Enfim, são 10 súplicas. E desde o ano passado, e vai valer para esse ano também, se acrescentou como penúltima prece, como penúltima oração dentro das súplicas que levamos na Sexta-feira Santa, uma súplica em função da pandemia. A CNBB propôs no ano passado, traduziu o documento romano e, de novo, é proposta para esse ano. Terminada essa longa liturgia da palavra, a gente tem a adoração da cruz. É um termo um pouco complicado, mas a gente sabe que venera a cruz porque adora aquele que foi posto na cruz, adora Jesus, que é Deus. Então, se apresenta a cruz, existem 2 modos de apresentá-la, e ao menos onde eu moro, se criou um terceiro modo que junta os 2 primeiros, mas enfim, é apresentada solenemente para a veneração das pessoas. Este ano, de novo, onde se puder fazer presencial, não se vai poder fazer o beijo da cruz, o toque da cruz em função da pandemia. Vai precisar fazer um outro gesto de veneração àquele que foi posto sobre o madeiro. E durante
essa gestualidade, durante essa procissão, durante essa aproximação das pessoas, temos cantos que são muito antigos. Durante a revisão para essa noite, eu dizia, nós cantamos cantos que têm 800 anos, que são cantos até mais antigos do que isso, cantos que têm 1.200 anos, e nós estamos cantando. São mais antigos do que o Concílio de Trento, que a gente já considera antigo porque tem 500 anos. E nós cantamos na celebração do Tríduo Pascal cantos que têm até 1.200 anos. Depois que se faz a adoração à cruz, se faz então, desde a reforma de Pio XII, a comunhão nesse dia, a partir com as hóstias que ficaram reservadas da Quinta-feira Santa. O altar é coberto para isto, para a distribuição da comunhão. Depois se encerra sem encerrar, não temos uma bênção e despedida propriamente dita, tem a oração com que se conclui, e o altar é de novo despojado. Talvez uma relíquia, talvez uma reminiscência da pré-reforma é de que muita gente já recompõe tudo, como se sábado de manhã a gente tivesse alguma coisa para fazer, tivesse alguma coisa para celebrar no altar. Não tem. Desde 55, é anterior à reforma do Concílio Vaticano II, de que não tem mais sábado de aleluia. Não se usa celebrar de manhã. Então o altar continua despojado durante esse finalzinho de Sexta-feira Santa e boa parte do sábado até a gente fazer a Vigília Pascal. A celebração, então, da Vigília Pascal, que é o coração do ano litúrgico. O Tríduo tem o seu próprio coração, que é, então, a Vigília Pascal. Ela voltou para ser de noite com essa reforma de 1955. Desde 52, algumas dioceses poderiam fazer como experiência, e em 55 é estendido para a igreja toda. Então, é uma verdadeira vigília, é à noite, e já é missa de Páscoa. Ela já é verdadeiramente a celebração da Páscoa do Senhor. É uma celebração que, como a gente sabe, é mais extensa, porque tem uma ritualidade própria dela. A celebração da luz, com o acendimento do fogo novo, a preparação do Círio Pascal, a entrada solene desse Círio, que vai rompendo as trevas, que vai, sem perder o seu fulgor, iluminando a Assembleia que se faz presente, e a proclamação, então, da Páscoa. Proclamação logo no início, quando o Círio é entronizado, quando ele ocupa o seu lugar. Então, a gente conclui com essa solene declaração de que ele ressuscitou, de que ele nos ilumina, de que o tempo do jejum do Aleluia acabou. Quando se faz esta solene declaração, encerra, então, a liturgia da luz, a celebração da luz. Depois vem uma liturgia da palavra, que é mais extensa do que de costume, porque a gente tem uma história da salvação para contar, e vai contá-la em detalhes, da criação até, então, a gloriosa ressurreição de Jesus. Esse ano, por causa da pandemia, a CNBB pede que se faça mais curta, mas nunca pode faltar aquela leitura do Êxodo, aquela leitura que, de certo modo, começamos na Quinta-feira Santa. A gente disse o que foi antes de atravessarem o Mar Vermelho. E agora, na Vigília Pascal, nós dizemos como foi a travessia e o que se canta do outro lado. Não tem um salmo que segue, é o próprio cântico que está no livro do Êxodo. Uma diferença que tem também das nossas missas
comuns, as nossas missas que fazemos cada outra vez, que não é a vigília pascal, é de que cada leitura e salmo é seguida de uma oração, e de certo modo resume, informa orante, apresenta a Deus o nosso louvor por este evento de salvação que recordamos acontecido, esse evento que nós ouvimos na leitura. Terminada a liturgia da palavra, a gente parte para a liturgia batismal. É a noite privilegiada para a celebração dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Se não for nesta noite, ainda é privilegiado o tempo pascal, mas essa é a noite privilegiada. E depois a liturgia eucarística. E no domingo, temos um domingo, uma celebração de novo, um pouco mais curta, evidentemente, que a vigília. A vigília é a celebração mais extensa, mais solene que a gente tem. Mas tem a vigília, mas no domingo temos ainda a sequência que enriquece um pouco, recontando em melodia, em canto, este encontro de Jesus e Madalena que o procuram. Eu passei muito do meu tempo e ainda não chegamos ao Tríduo Pascal. Devolvo a palavra para quem é de direito. Bruno, irmã Fabíola. Eu não escuto vocês outros. Enquanto eu espero o Bruno e a irmã Fabíola retornarem, eu lancei uma pergunta, duas perguntas no início. Quais dificuldades vocês veem, e talvez como vençam essas dificuldades, para fazer com que a celebração que a gente faz, estendida em 3 momentos celebrativos, a celebração do Tríduo Pascal, seja mais vivida como uma única grande celebração? E a outra pergunta era sobre como a gente fazer durar como um único grande domingo 50 dias. Desde, então, a vigília pascal até a solenidade de Pentecostes. Como é que a gente não deixa cair a peteca? Como é que a gente mantém-se nessa alegria pascal? Bruno voltou? Voltamos. Tem um pequeno probleminha com a conexão, mas estamos de volta. Então, esse tema ele é muito interessante, né? E nos faz também pensar muitas coisas. E eu destaco o Padre Marlo tinha proposto aquelas duas perguntas ali. Não sei se a Elaine pode botar na tela para nós as duas perguntas. E eu convido você que está em casa para responder também, nos colocar quais as suas dificuldades, né, particulares para celebrar o Tríduo Pascal, então, como uma única celebração, e o tempo da Páscoa como um único dia, que são o que os documentos da igreja nos orientam, né? Todo o tempo da Páscoa como se fosse um único dia de festa. Eu sei que nós tivemos a resposta do Lídio ali, talvez nós podemos também colocar na tela, eu posso retomar aqui,
que o Lídio escreveu. Então, Padre Marlon, a partir da pergunta. Então, Lídio Luiz Manente, de Arroio 30. Ele diz assim: na Quinta-feira Santa celebramos o lava-pés de 12 pessoas, lembrando o ato de humildade de Jesus, quando ele próprio lavou os pés dos apóstolos. A celebração do lava-pés, como é chamada, encerra o período da Quaresma. Porém, a instituição da Eucaristia é essencial de toda esta celebração. Então, ele nos coloca essa dimensão da lava-pés como término da Quaresma. É isso mesmo, Padre Marlon? O que o senhor poderia nos ajudar nesse sentido? A Quaresma termina antes que comece a missa da noite. A missa da noite já é Tríduo Pascal. Então, o lava-pés está incluído dentro dessa missa, se ele acontecer. Então, a Quaresma já terminou, um pouquinho antes. Dizer que o lava-pés encerra a Quaresma, não, ela encerrou um pouquinho antes dele começar. Mas foi bom dizer, a questão do número 12 não aparece mais nos documentos. Não aparece mais no nosso missal, que a gente vai pegar na sacristia. E até pouco tempo atrás, agora tenho dúvida se é 2018 ou 2016, acho que é 2016, o Papa Francisco disse que não são só homens, porque nós não estamos encenando a última ceia, mas que sejam homens e mulheres, jovens e idosos, que seja uma representação do povo de Deus, a fazerem parte deste rito do lava-pés. Mas, este ano, de novo, por orientação da Santa Sé e da CNBB, nós não faremos em função da pandemia. Mas o lava-pés, aliás, a Quaresma encerra ali antes da gente começar a missa. A missa, já desde o seu início, é Tríduo Pascal. Certo, certo. Eu sei que a Fabíola tem uma pergunta, não sei se ela está conseguindo aí. Vamos botar ela na tela aí também para dar a sua contribuição. Senão eu sou muito falante, eu vou falar até terminar o programa. Fabíola, é contigo. Obrigada, Bruno. Temos uma pergunta aqui: diferença entre Tríduo Pascal e o Tríduo de padroeiros, de nossos santos padroeiros, padroeiras de comunidades. O Tríduo Pascal é uma única grande celebração que a gente distende em vários dias e é uma única grande celebração litúrgica, pensada e experimentada e aprovada para a igreja inteira em todo o mundo. O ano passado, em função da pandemia, se questionou se a gente poderia trocar a data, se pensava que passasse logo. Disseram, não, a gente vai poder trocar a data da missa do Crisma, aquela que se faz na quinta-feira de manhã com o bispo. Aliás, meu bispo está participando aí, saúdo ele, saúdo minha mãe, que também está participando. Então, aquela missa da quinta de manhã poderia trocar de lugar, mas a missa do Tríduo Pascal não, ela é celebrada por toda a igreja neste dia. O Tríduo do Padroeiro, ele não está nesta normativa. Nós, na verdade, fazemos 3 celebrações, cada uma começando e terminando, ou são 3 missas, celebração da Palavra de Deus, e são devocionais, não são universais. Então, essas são diferenças importantes, né? Quando o padroeiro da paróquia vizinha aqui faz, eu não faço aqui. São padroeiros diferentes. Já o Tríduo Pascal é universal, é da igreja. Ok. Nós temos aqui também a presença, além do seu bispo, nós temos a presença do Gilberto Fraga, que eu acredito que é colega de clero, isso? Sim, Padre Gilberto é responsável pela catequese na nossa diocese. E um amigo. E o Padre Gilberto diz o seguinte, Padre Marlon, um ponto que eu queria tocar também. A verdade da celebração exige o uso de todas as artes para evocar
o memorial. Então, esse negócio da verdade do sinal, né? Nós sempre comentamos que nós podemos caminhar por duas vias, né? Buscando o sentido das coisas ou apenas fazendo porque está prescrito, né? Está prescrito no livro, vamos fazer assim. Talvez se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso, porque falo a partir da própria assunto que o senhor tocou, a comunhão na Sexta-feira Santa, né? Porque se nós olharmos por um lado, está prescrita a comunhão. Ela está nos livros litúrgicos, é um momento da celebração, o rito da comunhão, né? Mas a questão da natureza, né? Entendendo já como o primeiro dia do tríduo, né? Que começa na quinta-feira à noite, mas já é sexta-feira, né? Se nós seguirmos o sentido das coisas da natureza, será que seria indicado nós comungarmos na celebração da paixão? Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre isso, claro, pegando o exemplo do que o senhor falou, mas também expandindo talvez para outras questões. Os liturgistas discutiram muito isso na década de 50 e acharam melhor ter, mas depois alguns se arrependeram, mas se continua fazendo. E talvez o jejum, que se faz outros jejuns, marcasse mais a novidade da Páscoa. Mas esta é assim que nós fazemos, e não é que seja uma coisa de todo negativo, porque pode significar também uma oportunidade ímpar de catequese para aquela multidão de comunidades das nossas paróquias, especialmente a gente ouve tanto falar no número de 70%, somos 70% sem missa dominical, saberem que, mesmo que eles participem de uma celebração da palavra, que venha a comunhão, as espécies eucarísticas de outra celebração, ele está em comunhão, está participando do mesmo mistério. Mas a provocação do padre Gilberto era sobre a verdade dos sinais. E a verdade dos sinais e a ativação de todas as linguagens, de tudo. Então, é a história, acho que a gente já conversou na especialização, do máximo e do mínimo necessário. O máximo gratuito e o mínimo necessário. Então, se a gente vai celebrar a instituição da Eucaristia e o Senhor escolheu pão e vinho como sinais, e a gente tenha pão e vinho, e a gente tenha pão que seja fracionável, possa ser partido e repartido, que a gente pudesse ter comunhão mesmo no corpo e no sangue, não só como uma ideia, porque a gente sabe que ele está presente todo inteiro na espécie do pão e na espécie do vinho. A gente sabe, mas a ativação de toda a verdade do sinal era que a gente realmente comesse e bebesse. A verdade do sinal vai exigir que, se a gente vai fazer a vigília pascal com o batismo, a água seja abundante, porque é um mergulho, não é uma ideia de mergulho só. De que a gente vai fazer a unção, tem de ser abundante, porque não é uma ideia, é um sinal. A liturgia é feita com sinais que são gestos, que são coisas tocáveis e são palavras. A verdade dos sinais é não se contentar com o mínimo que remete a uma ideia, porque com uma gota eu tenho ideia de batismo, mas a verdade dos sinais exige mais do que isso. Então, a gente não está falando em teologia dogmática, está falando em teologia litúrgica, e aí a coisa exige coisa, não só ideia. E não só para as coisas tangíveis, também para as palavras, né? A proclamação de cada uma daquelas leituras, que é coisa falada, seja realmente contar para a Assembleia reunida, e neste ano
a gente fazendo via transmissões, mas que cada ouvinte sentisse como o avô contando a história de família, como a mãe contando, foi assim que conheci teu pai, foi assim que a gente se encantou, foi assim que a gente fez aliança. A voz do leitor, a voz do presidente da celebração, a melodia do salmista, também são coisas que a gente deve cuidar em função dessa verdade dos sinais. Então, não tem nada que a gente possa dizer, isso aqui é pouco importante. Se a gente está trabalhando com celebração, com teologia litúrgica, em reviver, em tornar presente o evento de salvação, tem de cuidar de tudo. Fabíola? Muito bem, então temos um comentário da Adalzija Bueno de Oliveira que diz: precisamos mesmo estudar muito sobre esse tema. E também a questão do Padre Gilberto Fraga, que nos pergunta nesta noite sobre o tema: como manter a presença solene do Sírio no espaço litúrgico? O Sírio Pascal, ele tem o seu lugar garantido na noite da Vigília Pascal junto ao ambão. E do ambão se deve fazer as leituras da missa, né? E o anúncio da Páscoa, o anúncio diante desse Sírio que a gente diz à luz deste Sírio. E esse é o lugar em que ele deve ficar. A gente pode enfeitar ele como o verdadeiro jardim da ressurreição, e aí manter isso ao longo dos 50 dias é uma tarefa que exige arte também. A arte, a gente falou de outras artes antes, também essa é uma arte. E o Sírio aparecer como sinal do Cristo ressuscitado. Ele não é desprezível, ele não é algo que a gente vai passar do dia da Páscoa esquecer, vai durar esses 50 dias, vai ser colocado depois junto da pia batismal, mas a gente pode valorizar o Sírio com o incenso, a gente pode valorizar o Sírio com a reverência, a gente pode valorizar o Sírio de novo com um acendimento solene diante da Assembleia deste Sírio. A gente valorizar o Sírio como aquilo que ele é a presença do Cristo ressuscitado, e muita gente confunde o Sírio com vela de altar. As velas do altar não são substituídas e não substituem o Sírio Pascal, porque normalmente a gente tem tão perto um do outro que acha que é um ou o outro. Não, o Sírio, ele é presença do Cristo ressuscitado. E a gente tratá-lo assim, com todas essas reverências, com todos esses sinais que a gente dá aos outros sinais do Cristo. Como a gente dá ao altar, a gente dá ao evangeliário. Então, é com corpo e com coisas, com gestos que a gente vai manter acesa esta lembrança do Sírio Pascal. A gente pode extrapolar do mínimo, por exemplo, com a renovação ao longo do tempo pascal das nossas promessas batismais, por que não com a presença daqueles que foram batizados, trazendo suas velas batismais de novo. A gente tem possibilidades de, dentro de uma criatividade sadia, de acordo com aquilo que, de um modo ou de outro, é um módulo litúrgico, a gente consegue fazer muita coisa. Eu queria amarrar duas perguntas. Uma foi do próprio Gilberto, seu colega de clero, que ele falou Nós sobre não a via... combinamos. Não combinaram, eu acho que vocês combinaram, olha, porque até agradeço ao padre Gilberto, né, pela contribuição. Deixa eu localizar só aqui a pergunta. Ele fala assim, ó, Padre Marlon,
A teatralização da via sacra não enfraquece a celebração da paixão do Senhor? Eu queria só complementar. Eu vejo na minha realidade, por exemplo, eu que sou de uma cidade cabocla, de uma religiosidade popular muito forte, né? Nós temos a procissão do Senhor Morto também, temos outras atividades, né? E o povo gosta, se encontra muito nesses encontros, nessas movimentações, né? E então, isso ele enfraquece os outros modos de celebração? Tem o mesmo peso que a celebração? Como é que se dá isso? O mesmo peso não tem. O concílio ensina que a piedade popular é uma coisa que a gente deve cuidar, mas ela deve levar para a liturgia e se alimentar da liturgia. As encenações são uma coisa muito antiga, como a gente ouviu ao longo, assim que tem um pouco de liberdade, lá em Jerusalém se faz, no século IV, este reviver os últimos momentos de Jesus. Depois acontece muito, durante o período medieval, estes teatros que revivem a paixão. Mas nós não fazemos, e no Brasil temos essa possibilidade de não fazer na mesma hora. Então, não transportar empobrecendo a liturgia, porque desfacela ela, porque arranca pedaços dela, não transportar para dentro da celebração litúrgica simplesmente a encenação, mas não significa que a encenação, enquanto expressão da piedade popular, não possa acontecer. Se a gente observa, em Roma, que não é feriado, tem via sacra de noite na Sexta-feira Santa. Tem. Nem sempre é encenada, não é em todo lugar, mas tem. E pode ser um motivo de dizer, amanhã tem a celebração da vigília. O mistério da paixão do Senhor não é o último capítulo dessa história. Amanhã tem a ressurreição. E as pessoas vêm. Então, podemos usar da piedade popular para aprender a importância do gesto, a importância do corpo, a importância do se entregar de verdade e também aproveitar que as pessoas estão ali e que elas vêm, se a gente não proíbe, se a gente não impede, elas virão e acrescentar coisas. Mas não ter confusão entre as duas coisas. Eu acho que isso é importante. Não vou substituir a proclamação solene num clima litúrgico, num clima preparado para isto, da paixão do Senhor, por exemplo, pelo teatro da paixão do Senhor. Certo, certo. Fabíola? Muito bem, temos também uma pergunta do nosso amigo, irmão, Padre André. Como podemos valorizar ou dinamizar a liturgia da palavra na Vigília Pascal, já que ela narra a história da salvação? Então, essa é a pergunta do Padre André Luiz. Um ponto a gente já conversou, que é o modo de proclamar, respeitando o estilo de cada uma das leituras, né? São tantas, então vai ter estilos diferentes. Eu acho que é o ponto principal. Seja uma leitura bem preparada e seja pensada para ser ouvida pelas pessoas. E o leitor tem essa preocupação de fazer os pontos e as vírgulas e as entonações de modo que quem escuta, escuta como a gente se escuta. Como a gente, quando conversa, procura falar com as pausas e olhar as reações. Acho que a tarefa do leitor é fundamental. Depois,
cada salmo também vai ter de ser respeitado no seu estilo, naquilo que ele quer dizer, na letra que ele traz. Não pode ser a melodia do fulano, e aí se o salmo é triste ou alegre, ele canta sempre a mesma. Tem de respeitar o texto do salmo para isso. A oração sálmica poderia ser retomada depois na homilia, apesar de ter tantas leituras, a homilia ainda é possível, e a gente recuperar isso depois. E também não é proibido, a gente pode fazer, se for o caso, uma breve monição, uma breve introdução do que vai ser dito. Mas eu acho que o cuidado com a forma da proclamação e do canto já é coisa que vai ajudar muito a melhorar a qualidade das nossas celebrações. Proclamar com a preocupação de fazer-se ouvir. Então, só para nós concluirmos, tem um comentário do Douglas Weisman, e eu destaquei aqui a presença dos clérigos, né? Mas não vamos ser clericalistas, né? Nós temos muitos leigos e leigas da nossa Diocese de Caçador, e acredito de Osório, de Santa Catarina, né? Então, obrigado pela presença de todas e todos vocês, enriquece muito o nosso programa, a nossa partilha. O Douglas diz assim, isso é mais uma afirmação do que uma pergunta. A simbologia do Círio Pascal é muito forte, muito importante valorizar e evidenciar tudo que ele representa. De fato, tudo isso que o padre Marlon já salientou também, né, com a pergunta do padre Gilberto. Eu gostaria de pegar o gancho, eu sei que o tempo acabou. Mas agora, quando nós fazemos celebração, aliás, quando fazemos catequese do batismo, a gente tem feito praticamente uma celebração ao redor do Círio Pascal. Não é um discurso, é uma celebração de corpo, mente e coração, em que pais, mães, padrinhos e madrinhas são convidados a chegar perto do Círio, a tocar o círio, a sentir o calor da chama e olhar detalhadamente esta simbologia que às vezes está longe. As pessoas, mesmo quem vem na vigília pascal, está às vezes metros longe do círio. Então a gente tem feito essa experiência de conhecer esta personagem que é o Círio Pascal, porque não vai caber tudo na celebração. Ela é tão rica que a gente não vai ter tempo de detalhar tudo. Então, a formação litúrgica deve continuar também fora da celebração, nas oportunidades que aparecem. Ok. Uma última pergunta do Lídio, lá a gente já está um pouquinho estendido, mas o Lídio pergunta qual o dia que se apaga o Círio Pascal? Há um momento específico? Com isso daí acho que nós já vamos caminhando para a conclusão. O Círio Pascal se apaga e vai para junto do batistério no domingo de Pentecostes, no 8º domingo da Páscoa, quando encerra o tempo pascal. Uma vez, ao longo da história, ele era apagado na festa da Ascensão e era escondido, removido. Agora não, é na festa de Pentecostes com a qual se conclui o ciclo pascal. Ok, Padre Marlon. Eu só gostaria de agradecer, né, então, a sua disponibilidade de estar conosco, né. O senhor vai acompanhar também o nosso processo enquanto comissão de liturgia, né, então, nós vamos ter uma caminhada com os coordenadores e coordenadoras paroquiais, então, para isso já pedimos a sua assessoria, porque estamos aprendendo. E também queria fazer um segundo destaque, né, que é a irmã Fabíola, né, ela era da Diocese de Lages, né, aqui de Santa Catarina, e agora nós estamos acolhendo ela aqui em Caçador, e estamos muito felizes, né. Eu me lembro quando eu falei para o Padre André, né, que o Padre André é nosso referencial eclesiástico, né, que faleceu, ele ficava muito feliz, ele disse assim, não, precisamos de pessoas assim. Então, Fabíola, ao mesmo tempo que agradeço ao Marlon
Padre Marlon pela assessoria também. Queremos te acolher na comissão, esperamos muito de ti, com as tuas experiências também, possa nos ajudar, tá bom? Obrigado e devolvo a palavra. Não sei se a Fabíola tem mais alguma coisa. Não, gratidão a cada uma que nos acompanhou no programa. Viver a fé em tempos de distanciamento social e ao mesmo tempo que nos faz viver este tempo pascal, ciclo pascal, nas nossas casas, na nossa vida, nas famílias, na família, né? E queremos agradecer o convite também, eu digo isso em nome da congregação também, né? Não só em meu nome, mas em nome da congregação, feito pelo Bruno e nosso saudoso, querido Padre André. Então, lembramos dele nesta noite com um momento também de gratidão à caminhada que ele fez na Diocese de Caçador. Não sei se o Padre Marlon também deseja fazer sua consideração. De minha parte, é agradecer e agradecer cada um e cada uma que nos acompanhou. Eu, de novo, agradeço o convite, essa oportunidade. O Bruno já conhecia, a irmã Fabíola conheci essa semana, durante a preparação, e também Elaine, né? Conheci essa semana. E vamos estreitando os laços das nossas dioceses, pela colaboração que fazemos da nossa comissão de liturgia com a comissão de liturgia de vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Elaine, devolvemos a palavra a você. Não nos abandone. Não, eu estava aqui escondidinha, mas já retomei aqui. Então, gostaria de agradecer, em nome da Pastoral da Comunicação aqui da Diocese de Caçador, né, ao Padre Marlon, que se dispôs a participar conosco, ao Bruno também, a irmã Fabíola. Seja bem-vinda, irmã. Ficamos felizes, né, em participar desse momento. Tenho certeza que quem está em casa também se sentiu feliz em poder aprender mais sobre essa história, sobre essa caminhada de Jesus até a ressurreição e, né, que a vivência desse grande ciclo nos impulsione cada vez mais para atitudes de conversão, paz, diálogo e acolhimento. Que sempre que nós celebrarmos a memória da Páscoa do Senhor, possamos promovê-la em nosso dia a dia. O nosso próximo encontro, então, será em abril. Eu agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam e encerramos, né, o nosso encontro pedindo para que Deus nos abençoe e nos proteja, né, desse vírus aí que está cada vez mais perigoso e atingindo cada vez mais pessoas aqui da nossa comunidade e de todo o país. Para finalizar esse momento, eu gostaria de pedir ao Padre Marlon, se possível, nos deixar uma bênção. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde nesta noite, durante toda a nossa vida, e nos dê participarmos do banquete sem fim do seu Filho, o banquete nupcial do Cordeiro Pascal. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Uma boa noite a todos e até o mês que vem mais um programa. Tchau, tchau.